O Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança hoje a nota sobre as eleições 2022. O documento foi elaborado para ajudar na conscientização dos eleitores. Eu estou recebendo aqui no programa hoje o presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB, Dom Valdemar Pacini Dalbello. Dom Valdemar, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Um bom dia, Wilker. Um bom dia aos que nos acompanham. E junto com a gente, só que de forma virtual, está também o vice-presidente, Dom Adair José Guimarães. Bom dia, Dom Adair. Bom dia a todos. Então, é um documento importante demais e eu queria que vocês começassem lendo ele para a gente. Pode ser? Sim, claro. Vou pedir a Dom Adair que comece essa leitura dessa nota dos bispos do nosso Regional Centro-Oeste. Antes de dar início à leitura, só para esclarecer que é uma nota específica dos bispos do Regional Centro-Oeste e compreende o estado de Goiás e o Distrito Federal. Como esta nota ela vai extrapolar, em razão das mídias, os nossos diocesanos, então é bom que todos tenham ciência disso e cada regional certamente fará a sua nota. Nota dos bispos Regional Centro-Oeste sobre as eleições de 2022. Bem-aventurados que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Neste ano eleitoral, dirigimos-nos aos fiéis de nossas dioceses e arquidioceses e aos homens e mulheres de boa vontade com esta mensagem, a fim de lhes oferecer critérios para a sua participação nas eleições. Fazemos isso movido pela missão apostólica, amor e compromisso com a nação brasileira. Somos cientes da força transformadora do Evangelho de Jesus Cristo, ancorado em nossas terras há 22 anos. Aquele que o acolhe vê sua vida ser transformada por Cristo ressuscitado e descobre que somos todos irmãos. Mateus 23:8. Por isso, se abre para a comunhão e a solidariedade. Jesus Cristo nos humaniza e assim nos faz construtores de uma sociedade. Tivemos um probleminha ali na conexão com o Dom Adair. A gente vai restabelecer essa conexão, mas a gente pode continuar com a leitura, né, Dom Valdemar? Nós somos todos irmãos, como lia Dom Adair. Por isso se abre para a comunhão e a solidariedade. Jesus Cristo nos humaniza e assim nos faz construtores de uma sociedade mais justa e fraterna. Por crermos na verdade do Evangelho, é que oferecemos algumas indicações em vista de dar a todos uma ajuda, um apoio para o seu discernimento e a favorecermos uma campanha eleitoral à altura da dignidade humana. Recordamos que a fé católica, antes de ser um sentimento religioso, é resposta livre e consciente a Deus que se revela plenamente em Jesus Cristo. Por sua vez, esta resposta de fé se traduz no amor a Deus e ao próximo. A participação ativa na política é expressão desse amor, pois, mediante a política, construímos uma sociedade na qual as pessoas, com suas diferenças, convivem em paz, graças à justiça, com saúde, à educação de qualidade. Nós vivemos em uma democracia e o escolher os seus representantes é uma de suas expressões. A democracia assegura, nas palavras do Papa João Paulo II, assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade, quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente quando tal se torna oportuno. Os procedimentos democráticos são autênticos se eles são fundados na verdade da pessoa humana, em sua dignidade e no respeito pelos seus direitos. Por isso, vivamos o processo eleitoral, respeitando uns aos outros em suas opções partidárias, abertos ao diálogo,
buscando e optando pela verdade dos fatos. Permitamos a prevalência da paz e da saudável convivência em uma sociedade plural, convergente no bem de todos e de cada um. Isso é principalmente válido para os católicos. Não permitamos que a comunhão entre nós seja enfraquecida pelas ideologias partidárias ou polarizações. Em tudo, guardemos o vínculo da caridade e nos esforcemos em prol de um projeto de sociedade para todos, no qual se acolhe a parte da verdade e os valores de cada um, sem se tornar refém da prepotência do mais forte. Aqui recordamos palavras do Papa Francisco na Fratelli Tutti. A nota continua. Vale recordar que a Igreja não é partidária e não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais justa possível. Não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado, mas também não pode nem deve ficar à margem da luta pela justiça. Apoiados no Evangelho, fonte da doutrina social da Igreja, nós, bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB, oferecemos então aos nossos diocesanos e às pessoas de boa vontade algumas orientações e determinações para as eleições de 2022. Em primeiro lugar, avalie o histórico do candidato, seu itinerário político, se tem uma vida honesta e não está envolvido em fraude ou corrupção. Vote apenas em candidato ficha limpa. Segundo ponto, conheça a proposta de governo do candidato. Veja se é um plano consistente e comprometido com o bem comum, em particular com os pobres e excluídos, com a defesa da casa comum, da cultura da paz, com uma economia a serviço da vida, e se o candidato é capaz de cumpri-lo. Apoie candidatos defensores e promotores da vida humana e de sua dignidade, que sejam contrários ao aborto e à eutanásia. Uma quarta orientação: divulgue a verdade dos fatos e não espalhe notícias falsas, as fake news. Estas são uma ofensa às pessoas, destroem a democracia e a sua disseminação é um delito com consequências morais e jurídicas. A quinta orientação, na verdade, essa é uma determinação aos sacerdotes e religiosos. Nós orientamos que, sob a nossa jurisdição canônica, no Regional Centro-Oeste, fica vetado o uso das redes sociais, das celebrações litúrgicas ou outros momentos eclesiais para manifestações político-partidárias, sob pena prevista no Código de Direito Canônico. Esta é para os sacerdotes e os religiosos. A sexta orientação: exceto em locais sagrados, é muito importante promover encontros com candidatos de partidos diversos, moderados por um membro da comunidade eclesial, visando conhecer suas propostas. Nós convidamos os fiéis católicos e os homens e mulheres de boa vontade ao exercício da corresponsabilidade na construção de um Brasil mais solidário por meio do voto, da participação ativa no acompanhamento dos eleitos e na construção, implementação e fiscalização das políticas públicas de Estado. Que a bênção do Deus Trino, do Deus Uno e Trino, perfeita comunidade e o cuidado materno da Mãe Aparecida acompanhem nossos passos rumo a uma sociedade sempre mais justa e fraterna. É isso, essa foi então a leitura aqui, dessa nota dos bispos do Regional Centro-Oeste, como já deixou claro Dom Adair. Inclusive, Dom Adair já está conectado com a gente de novo. Dom Adair, queria que o senhor falasse um pouco para a gente, agora que a gente já acompanhou a leitura dessa nota,
Como a gente deve viver a eleição? Como os cristãos devem viver a política? Qual a importância da nossa participação nela? Eu creio que a nossa participação ela está alicerçada também numa espiritualidade do compromisso, do amor à coisa pública, do respeito às pessoas. Então é preciso que nós, que temos uma caminhada de igreja, tenhamos presente também essa espiritualidade que nos motiva ao equilíbrio, a uma santidade também na aplicação das nossas orientações e também das nossas opções. E a nota ela está muito clara, bem simples, mas que traz esses elementos bem pontuais que nos ajudarão a manter esse equilíbrio e essa responsabilidade. Nós não podemos ter uma conduta que exclua o exercício da política, que é um exercício também de caridade, como nos ensina a Igreja, e os últimos papas têm falado muito sobre isso. Certo. Dom Valdemar, vamos falar um pouco sobre a parte prática, né, que a gente acompanhou aqui nessa nota. Então, é importante que os cidadãos assumam essa responsabilidade também na hora do voto ali, de eleger pessoas que tenham propostas de verdade. Justamente, é muito importante conhecer, ter acesso, muitas vezes, ao que os candidatos propõem, o que eles falam, talvez indo direto aos textos, às suas falas, e não tanto aos comentários, porque ali pode-se ter uma minimização do pensamento do candidato. É fundamental essa responsabilidade, não é? Hoje nós temos muitos meios, temos acesso facilitado ao pensamento, aos programas dos partidos, dos próprios candidatos. Então, nosso estímulo é esse voto consciente e, por isso, bem informado. Vamos aproveitar que a gente tem um café aqui. O senhor já me disse que gosta de café, né? Eu vou servi-lo. Dom Adair, infelizmente, não está aqui para tomar esse café junto com a gente de forma presencial, né? Mas a gente compartilha com ele esse momento especial. Dom Adair, estamos num momento importante, né? Acho que é fundamental que a gente reforce a questão da paz. Eu vi que na nota isso está muito presente, né? Então, a paz durante esse período é essencial. É claro, e as eleições, a campanha, à medida que vai chegando próximo, muitos ânimos se exasperam, as pessoas ficam afoitas, os sentimentos afloram muito, e nós não podemos, como cristãos, fugir dessa trilha da paz, que é muito importante, o equilíbrio, o respeito àqueles que pensam diferente de nós. Isso é muito importante e a gente não pode perder esse trilho da promoção da paz, e com ela vem a justiça, e Deus vai abençoar que nós vamos ter eleições tranquilas, se Deus quiser. É isso que a gente deseja, né? E a nota que vocês acabaram de ler tem um trecho muito interessante que eu vou destacar agora, que diz que embora a igreja não pode e nem deve se colocar no lugar do Estado, também não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça. Dom Valdemar, qual é o papel, então, da igreja nesse cenário? Justamente. Nós distinguimos com muita clareza os atores da vida pública. Esses nós confiamos aos fiéis leigos. Então, a igreja tem a presença dos leigos na vida pública, inclusive assumindo as bandeiras partidárias. Agora, a hierarquia da igreja consegue se destacar dessa realidade. Então, os sacerdotes, os bispos, os diáconos, esses somos pastores para todos, nós acompanhamos todos os fiéis. É por isso que o nosso papel é, então, de oferecer o acesso ao Evangelho, a doutrina da igreja, os valores cristãos, a doutrina social da igreja. Isso dá elementos para um discernimento de cada fiel. Então, nós respeitamos o pensamento de cada fiel. Numa mesma comunidade das nossas paróquias, nós podemos ter irmãos com escolhas distintas e podemos permanecer no amor recíproco, o amor uns pelos outros, apesar das diferenças de pensamento. Cada um vai estar procurando o bem e nós vamos ser capazes de dialogar uns com os outros na construção, na realização desse bem.
E isso é também democracia, né, Dom Valdemar? E a gente precisa, nesse momento, dar valor à democracia. Justamente, a democracia nos dá esse espaço de diálogo, de convivência com o diferente. E nós prezamos muito por essa realidade. Então, a liberdade bem educada, por assim dizer, consegue conviver com as diferenças. E a paz, ela é fruto de uma eleição anterior. Eu escolho amar o próximo, eu escolho respeitar o outro, eu escolho conhecer o pensamento e dialogar. Então, é uma escolha pela não imposição, pela não violência, por não ceder ao autoritarismo, né, ao uso da força. A democracia permite a mudança, a alternância dos pensamentos no poder. E isso vai ajudando-nos a encontrar os melhores caminhos para a sociedade. Queria que Dom Adair falasse agora para a gente sobre a questão da inclusão, que também deve ser uma preocupação nossa e a gente também precisa pensar nisso quando a gente vai escolher nosso candidato. Eu não entendi bem a inclusão em que sentido? A inclusão dos mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, aquelas que têm necessidades que muitas vezes acabam ficando marginalizadas ali, né? Acabam ficando à margem da sociedade. Isso também deve ser levado em conta quando a gente vai escolher nosso candidato. Com certeza, e aí na nota nós damos essa pincelada sobre a importância dos pobres, dos excluídos. Hoje você tem que ter políticas públicas que contemplam também as pessoas que têm deficiência, que têm suas dificuldades. E dentro de uma democracia, a grande preocupação deve ser essa inclusão dos que sofrem, dos que padecem, para que o país cresça como um todo e todos possam se beneficiar das riquezas que vão sendo produzidas e assim o bem social vai se eclodindo de maneira positiva. Isso nós não podemos deixar de lado. A preocupação com os vulneráveis, com os que sofrem, com aqueles que estão alijados do processo de melhoria econômica tem que ser levado em conta. Isso é do Evangelho. A Igreja sempre preocupou com isso, a Igreja sempre valorizou o pobre, sempre esteve ao lado dos pobres, daqueles mais carentes e necessitados. Tá certo. Agora, a gente já falou sobre essa questão de trazer para si, né, chamar para a gente essa responsabilidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que dizer, o que a gente pode dizer para aquelas pessoas que dizem ali não gostar de política. O argumento apresentado na carta vem do Papa Bento XVI, o Papa Emérito. Ele nos recorda, outros papas, São Paulo VI também nos disse, a política ela é uma forma de expressão do amor, da caridade, como a nota destaque, Dom Adair também já fez esse destaque. Então, é simplesmente amar aqueles com os quais eu não convivo, deixar o amor alcançar horizontes mais amplos. E eu diria mesmo, com a questão da casa comum, do valor da ecologia, uma ecologia integral, amar as futuras gerações. Então, pelo amor às futuras gerações, eu faço opções hoje que vão definir o rumo das escolhas, das políticas públicas que vão ser implementadas. Com certeza. Olha, quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Dom Valdemar Pacini Dalbello, presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB. Agradeço também Dom Adair José Guimarães, vice-presidente, pelo tempo de vocês e por terem trazido tanto conhecimento, tanta informação importante para quem nos assiste nesse momento. Muito obrigado, Dom Adair. Eu que agradeço, Deus abençoe os trabalhos de vocês e vamos rezar para que o Brasil possa ter eleições tranquilas, serenas e muita paz. Amém. Agora agradeço também Dom Valdemar. Até uma próxima, viu? Com alegria, Wilco. Muito obrigado. E a nota vai estar disponível no site da CNBB do Regional Centro-Oeste e certamente nas dioceses do Regional. Com certeza. E quem está nos acompanhando também pode conferir a nota no portal paieterno.com. Está lá na íntegra para você acompanhar.